Bom, boa noite para vocês, mais uma vez. Nós vamos começar agora retomando aí os estudos da Joana de Ângeles, né? Aqui no capítulo Futuro do Homem. Mas antes disso, a gente vai fazer uma oração para iniciar, tá bom? Léo faz oração para nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade desse estudo, que está se recomeçando, agradecer aos companheiros que aqui se encontram presentes, aos desencarnados, àqueles que se encontram em casa assistindo o estudo, que nossos amigos possam nos auxiliar para que tenhamos mais conhecimento e possamos assim, seguir os caminhos. Que Jesus abençoe. Que assim seja. Quem pode ler para nós? Pegar aqui. A morte e o seu problema. Porque nós finalizamos o capítulo passado, né? O Hélito mandou aí no grupo, que foi meditação e ação. E agora nós vamos começar a morte e seu problema. A morte, onde que é? Qual é o capítulo? Qual parte? É o capítulo 9, a primeira parte. É o futuro do homem. Pode. O livro é o Homem Integral, Isso. mas o meu capítulo 9 é ódio e suicídio. Não, é mais para frente. Aqui, ó. Ah, tá. Nona parte, entendi. É nona Capítulo 36. Isso. Tá bom. Aí tá acabando ali. Tá. Vamos. Então, qual que é o morte do problema? Morte e o seu problema. Só vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho aí na internet? Sim, certinho. Sim. Tá ótimo o áudio. Pode ir, Léo. Como nós somos aqui, ó, só para antes da gente iniciar, tem mais alguém que tem livro, tá fácil de pegar, que a gente pode, por exemplo, cada um ler um parágrafo, se quiser, enfim, pode fazer assim. Mas deixa eu ler. A gente reveza também aqui, mas... Então vamos lá. A morte, seu problema. Fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, as partículas que as constituem, face a finalidade. O mesmo ocorre com Agora eu não estou ouvindo. Parece que caiu. consumpção do ser. Acho que acabou. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade desta inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento, escamoteando-o ao tempo de esperança quanto à sobrevivência. Não é à toa que nós temos aí as tumbas dos faraós, enfim, tem essas questões. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-la a outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes, quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Né? Então, tem as mitologias mesmo que adotavam essa questão da morte. A gente tem, na Grécia Antiga, a gente tem o Hades que é do mundo
inferior. E temos esse culto à morte, e aqui até mesmo uma espécie de ritual, né, em que se colocava na boca do desencarnado, né, para que o processo dele fosse um processo rígido. Assim, as bênçãos. Nós vemos aí nas pirâmides as múmias, né, enfim, enfim, coisas que eram Recortou. da mitologia, né? Tá travando. Como que seria isso? Tá travando. Olha, Tá travando? Tá. Tá. Sim. A questão aí do embalsamamento dos corpos, ele tinha também a ideia de que o homem vive Você queria voltar para o corpo congelado? Vê se melhorou. Mas a ideia é básica. Melhorou? Melhorou um pouco, mas como tem Um conversas pouquinho. paralelas, a gente não consegue entender o que os outros É. estão falando. Não Tá sei se dando dá para eco, deixar parece. o computador no meio, ou às vezes desligar a câmera. Que aí Eu o acho que áudio tá fica dando melhor. eco. Aí vocês vão ver o Wellington. é o que tem pra janta. Não, mas aí eu acho que vai ter que fechar aquela porta por causa da conversa. Não, tá dando para ouvir melhor agora? Tá. Sim. Fecha essa porta aí, Ribeiro, senão não dá. Oi. Que é isso, gente? Que você estava falando aí, Léo? Não, então, a gente está falando da figura do embalsamento, e a dona Áurea nos alertou aqui, que no tempo antigo, inclusive, nessa época egípcia e tudo mais, havia um entendimento de que havia mumificação, porque havia a possibilidade do espírito voltar para aquele corpo. Então, por isso que ele era embalsamado, mumificado, tudo, né, como se ele voltasse. E se ele voltasse, os bens dele estavam ali ao redor dele. Entendeu? Léo, talvez se você sentar de calma, fica melhor para o pessoal te ouvir. Mas ele quer qualquer outro. Então vai. Deixa eu só finalizar aqui, que o outro vai. Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizam os egípcios, só na casa dos mortos, busca-se embelezar os defuntos para que dê impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega um momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. Exatamente. Nós temos os funerais, nós temos todo o processo que é feito até mesmo para manutenção da melhor qualidade de vida do corpo, principalmente para velá-lo, e também existem aí tumbas que são caríssimas, né? Que é investido uma nota. Né? A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado, é claro. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardar. Então, aqui ele já vai para um campo já psicológico. Né? Quantas pessoas não temem a morte? Eu acho que a maioria, inclusive, acho que eu também. Não tem a morte. Não, eu acho que sim, é pelo da juventude ainda. Né? Não! É justamente porque tem mais tempo. É que tá chegando. Fala um de cada vez. Mas, assim, eu acho que é um temor coletivo.
Ó, a risada aqui foi por conta de quê? Que o Léo falou que todo mundo aqui tem medo de morte, né? Não, eu só E tenho. que provavelmente Agora. ele tem também. E aí a Gláucia falou assim, eu não tenho medo. Aí ele falou assim, mas eu sou jovem. Ela falou assim, mas eu sou velha? Lembrando, só brincando com o Chico, na hora que ele estava no avião lá, ele estava dando trabalho. Mas o que eu acho que é medo, tudo Não, mas a gente aqui, não sabe. só fazer um recorte. Aqui também aqui já é um caso grave. Pessoas que às vezes vivem da morte, ou temem, pessoas que se transformam em viciadas, Sim, em mas- medicamentos, E tem aquelas pessoas ou que vão têm querer medo se de- exato. Igual meu pai tem medo de morrer literalmente. Quando fala assim, em morte, eu já creio. Nossa, eu morro de vontade. Aí eu tenho medo do que vai vir, do que eu vou ver, né? Como é que será que é? Será que é isso mesmo? Não é? Se você tivesse, não medo, mas não. Alguém da internet tem alguma dúvida até aqui? Também tem. Tudo Por enquanto, tranquilo? não. Sim. Tá com medo da morte também, Karina, Geise, Alzira? Não, A eu gente tenho nunca medo da sabe, né, velhice. que quem vai encarar. Eu acho que Por enquanto, eu depende do prefiro ficar por momento. aqui. Da morte eu não tenho medo, não. Tenho medo da velhice, do que eu vou passar, sei lá. Pamela, você leu? Neuroses e psicose que a gente vai agora? Ou é Numa análise psicológica. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para a destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante um mecanismo desculpista, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consequência, quiçá, de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos, consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. O homem, acreditando-se previdente, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer evitando de driblá-lo. A educação que se lhe ministra desde cedo, em face do mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise da temporalidade. Cortou. Da vida, e ele reflete isso na morte. Então, o medo que ele tem no dia a dia, das dificuldades que ele tem, um dos medos é o envelhecimento também, né? Então, ele reflete isso medo da morte. Eu acho que o homem ele não tem medo da morte, ele tem medo do desconhecido. Por quê? Porque certas religiões que ensina as pessoas desde pequeno que quando você morrer, você vai para um paraíso, que não mais um. Essas pessoas não têm medo. Elas querem quanto mais logo ir para esse lugar. Então, eu acho que as pessoas têm medo do desconhecido. O que será depois? Porque tem religião que acredita que morreu, acabou. Acabou a vida ainda. Outra coisa também Emocionada. é ligada também, igual ele falou, que é a ambição. E a questão do orgulho também, gente. Ah, eu vou morrer, todo mundo morre, eu também vou morrer. Tipo assim, eu acho que é uma forma de negar esse orgulho, de negar que é igual a todo mundo. Eu acho que o medo da morte entra nesse caso também.
Então, se a pessoa ela se aceita a vida dela. Eu já tive medo da morte, hoje não tem mais. Quando os meninos eram crianças, você falou, eu tinha pânico de sair nada, tinha medo de morrer e deixar os meninos como fazer. Hoje eu já tenho noção de que eu posso ter pânico do que eu quiser, o que vai acontecer, vai acontecer. Então, o medo da morte não me aflige mais, porque eu sei que o que eles têm que passar, eles vão ter que passar eu querendo ou não. Então, às vezes, se você começar a refletir sobre isso e tirar o orgulho de que não está mais na minha mão, os desígnios dos outros e da minha vida também, pode ser que isso seja uma forma de não ter medo da morte mais, de saber que a gente é falível, né? Ter a humildade de saber que a gente é humano e que todo mundo vai passar por isso. Eu acho que é uma das coisas que ela comenta aqui também, né? E isso através do conhecimento. A partir do momento que você conhece a verdade, como funciona, você vai diminuindo o seu medo. Mas se você pegar a maioria do ser humano que não tem conhecimento, Cortou. conhece, que já estudou como é que funciona a coisa. Essa é a maioria que pensar. Eu falo os hábitos do meu pessoal, mas se for só um dia, tá bom. Viu? Se o espiritismo ensinasse só que seu espírito vai elevar o nosso lar, a cidade, alguma outra coisa, ninguém ia ter medo. Mas o problema é isso aí, é o que o desconhecido, o que pode acontecer. E é outra coisa também, eu morrer e saber, de repente, tudo aquilo que eu acreditava é verdade. E aí? E aí? E outra coisa que a gente Então, tem... ficar onde a gente conhece. Outra coisa da questão do ego também, que a gente quer ter só o prazer. A gente sempre foge da dor. Então, a morte geralmente ocorre no momento de dor. Por exemplo, se é um acidente, dor. Se é uma doença, dor. Se é um envelhecimento, a gente sempre liga à dor. Então, a gente que é ligado ao prazer, a gente não quer registrar a dor, então também o medo da morte devido à dor. Aí é o problema, eu fico imaginando, eu gosto de comer, beber, coisa, lá não tem nada disso, eu fico pressado, eu não quero morrer logo, eu quero aproveitar um pouco mais. Mas é verdade, eu não sou apegado assim, tipo assim, no meu carro, na casa, mas só apegado. Mas comer e beber, assim, uma coisa que me dá prazer. Cozinhar, Deixa eu só fazer um adendo, aproveitando a questão do orgulho da Panda. Bom, se eu estiver errado, me corrijo. Um dos motivos desse medo, porque a morte iguala todos, independente de classe social, independente de bens, e muitos estão apegados a esses bens. E eles não querem deixar os bens para os outros, né? Exatamente. E eles esquecem que, na verdade, tudo aqui é emprestado. O que é nosso não é nosso, está sendo emprestado. Então, um dos maiores medos que eu percebo, e dentro da minha vivência, dentro da área da saúde, a pessoa dentro do hospital, quando ela se vê dependendo do cuidado de outra pessoa, e que o dinheiro dela não importa, porque a saúde dela que está em questão, ou até mesmo a própria vida, e aí eles entram em pânico, a pessoa entra em pânico e fica com medo, porque ela vai deixar o bem que ela acha que é dela, né? E ela está igual a outra. Foi um caso que eu vi uma senhora que foi no banco essa semana, e eu conversei com ela a respeito disso. Ela já mais de 80 anos, apegada às coisas materiais da casa dela. Mas eu trabalhei, o que eu tenho dúvida é porque eu trabalhei a vida inteira e eu tenho isso daqui, foi o que eu construí. E foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, agradeça o que ele te serviu. Mas agora para frente, muita coisa a gente não precisa mais. E tem gente precisando. Então, às vezes, lá no centro, a gente faz justamente essa intermediação daquilo que a gente tem dificuldade de largar por conta do apego, para passar para as pessoas que vão usufruir daquilo que está parado, né? Então, eu cheguei nessa parte lá em casa, tipo assim,
Ai, mas eu comprei, falei assim, não, mas tá parado. Eu preciso de dar utilidade para aquilo. E na morte, não tem outro jeito. Você pode adiar isso o máximo. Chega na morte, não tem como você adiar isso, essa conversa mais, né? Desse apego, desse desapego, né, à vida. Então, eu acho que entra muito essa morte também. O momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo no mundo físico é impermanente, e tal impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior ou grosseira e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempos diferentes. Por isso mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas e um corpo vegetal, animal ou humano que morre passam pela fase de transição exterior grosseira para uma outra estrutura, experimentando a morte. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Se desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde seu efeito tabu de aniquiladora, odienta, destruidora do ideal do ser e da vida. E isso aí foi legal, da consciência sobrevivente, que sobrevive à morte, mas também da consciência sobrevivente em relação à nossa vida. Então, se a gente tem consciência da nossa vida, do que a gente está fazendo, a morte não é um problema. O problema é quando a gente liga no automático e não vive a vida. Então, chega na beira da morte, nossa, eu não fiz, tinha tanta coisa ainda para fazer e eu não tive consciência de que eu ainda não vivi. Talvez uma das coisas que chega no medo da morte é um tanto de coisa que eu tenho automático, né? Alguém da internet quer continuar lendo? Alguém? Não, eu não tenho o livro. Tá. Hoje O não. principal enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem, que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constitui comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos são atrações para a mente perquiridora, que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e a parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante, de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, como os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces inconsciência do eu racional consciência. Quer dizer, ninguém fica bonzinho depois que morre. Só troca de roupa. Só troca de roupa. Continua o mesmo chato de galope. Nessa panorâmica da vida, do corpo e da morte do corpo, ressalta-se um fator decisivo no comportamento humano: apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e estratos do comportamento contaminados, jacentes na personalidade. Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os 3 varios do homem que, diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas. De certo modo, frenado inconscientemente,
enfrenta os problemas e supera-os com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Então, esse medo da morte também Então, vem lado bom. ter um lado bom, né? Que é a questão da manutenção da vida, né? Para ninguém querer ir do lado de lá mais rápido, né? Agora ele falou aí, é inconsequente você não ter medo nenhum da morte, e é inconsequente também você ter medo demais, né? Tudo que é muito é estranho. É chefe de E vida, uma tá coisa associado. que você comentou aí também, eu escutei uma vez, outro dia, na palestra da Maíse Braga, né? Ela falando na palestra dela, que ela, nesses anos todos, ela tem muita mediunidade, ela trabalha no Dr. Bezerra de Menezes, ela falando que nesses anos todos, ela conversando com os espíritos desencarnados, ela percebeu uma coisa que todos têm, que ninguém fica mais feliz ou melhor do lado de lá. Às vezes, até um pouquinho mais triste, mais preocupado. Mas Entendeu? por quê? Então, a gente pensa assim, eu vou embora, tô livre, vou com alegria. Não é o que vai acontecer. Isso aqui a gente trabalha, não, nós vamos trabalhar muito mais. É que nós vamos começar a trabalhar de verdade. Mas eu Não, a preocupado questão não é nem. não é pelas pessoas que ela deixou. Não, Pelas- também. Também, mas pelas Também. consequências. Mas quando a pessoa morre, ela só tem ela e ela mesma, a sua consciência de tudo que ela fez. Então, não tem como ela esconder, não tem como ela disfarçar, não tem como nada. Ela vai viver com aquilo tudo que está ali. Eu sei, porque eu dependendo disso aí, eu falo que a dificuldade é a seguinte: você desencarnou. Uhum. Quem está aqui está triste, se é pai, se é filho, irmão. Sim. Mas com o tempo, esquece, porque já faleceu, já aproveita, já sabe que é isso aí. Quem está do lado de lá, muitas vezes vê você aqui, sabe que você está coisa, então a dificuldade do sofrimento lá é maior. Bem maior. Não só, mas também. Depende do grau de apego desse espírito. Mas mesmo um espírito um pouco mais evoluído, quando ocorre a morte, o que acontece? O corpo físico que aprisionava, que a gente não conseguia perceber muitas coisas por conta da matéria, quando a gente perde essa matéria, a gente tem consciência de muita coisa que a gente não tem consciência quando vive. E aí você vê o tanto de mancada que você deu. Então, tipo, a sua consciência que estava guardada dentro do inconsciente seu, porque o seu inconsciente, você não tem a consciência dele, mas na hora que você perde a matéria física, esse inconsciente vem à tona. Então, aí você vai lembrar de muita coisa que você fez, ou consequência que teve. Então, você vai ter isso vai ser um pouco mais difícil. Às vezes tem alguns espíritos, né, Pamela, que às vezes até tem alguma lembrança da reencarnação anterior. E sabe que aquela pessoa que ele conviveu na última reencarnação era uma dívida dele, que ele tinha feito mal na reencarnação dele, que ele precisava ajudar e ele não ajudou o necessário. Então fica aquela questão de tristeza, de querer, culpa, né? de culpa. É por isso que, graças a Deus, nós temos as encarnações, né? Interessa ressaltar aqui, só um comentário, que muitos espíritos, quando desencarnam, assim que desencarnam, eles são levados a um estado de descanso por vários meses, às vezes um período de bastante tempo, justamente para evitar essa obsessão, seja do morto com o vivo ou do vivo com... Às vezes a obsessão do vivo, essa tristeza, tal, não influenciar bastante o seu espírito. É muito comum. Imediatamente, um período ali de não equilíbrio, um período que você, às vezes, é colocado até em um sono profundo, para evitar que isso seja maior do que entendeu? E nos livros do André Luiz, até isso, ressaltando isso que o Léo está falando, nos livros do André Luiz, não sei qual livro que é, tem um lá que a pessoa faleceu, mas a família estava chorando tanto, tão triste, que eles fizeram como se fosse um envoltório. Eu acho que é a morte do Dimas. Uma teia de aranha, um envoltório, parecendo uma teia de aranha em volta, para que ele não recebesse essa tristeza, essa comunicação da família. E isso acontece muito também, por exemplo, com artista.
Porque às vezes a pessoa é muito aclamada e naquele momento da morte tem uma como é que fala? Uma sensibilização, uma emoção grande. Isso acontece também. Outro exemplo é o Hitler. Ele ficou, imagina, depois que ele morreu, o que não poderia acontecer com ele? Tanto que ele foi transferido para o planeta Plutão, para ninguém ter acesso a ele. Porque uma vez eu li que a penitência para quem é ruim, coisa, é a consciência dele depois que morre. Só que quem não tinha consciência, você acha que vai ter consciência lá? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu te explicar uma coisa que você vai entender. Quando a gente está dormindo e a gente entra em desdobramento, e a gente sai do corpo e encontra o ente desencarnado e abraça, e comunica e conversa, quando você acorda e tem aquela lembrança, você tem, no máximo, 10% da lembrança do que você teve de contato com ele. Por quê? Porque o cérebro humano ainda não tem a evolução que permite que o perispírito consiga passar essa comunicação total para o nosso cérebro. Então, a gente não tem essa lembrança total. Quando você falece, que sua consciência expande, não é 10% que você tem de consciência. Aqui encarnado, nós temos 10%. Você tem 100%. Aí Independente da pessoa ter, se ela teve arrependimento aqui nessa terra ou não, de lá ela vai sofrer. Pode ser que ela não se arrependa de lá ainda, mas ela vai ficar lá sofrendo até conseguir se arrepender. Mas esse sofrimento vai ser pela obsessão daquelas pessoas que essa pessoa fez mal. Da consciência dele. Da consciência Você dela. vai para dela a simulação. pela sua vibração da sua Tá, consciência. mas o Hitler está em estado de... Você acha que esse cara vai... Não, é os dois caras. É a sua consciência e, no caso, você fez mal para alguém. Igual no livro Os obsessores vão estar ali, tipo assim, querendo pegar o cara. Sim, Claro. por isso que Vai ele estar foi... ali, ó, tudo ali. Então o cara vai ficar Sim, doidinho. mas a maior parte do sofrimento nosso não é o que o outro faz pra gente. É o que a gente faz pra gente, a nossa consciência. O que a gente O que deixa o de outro fazer. faz é assim, ó. Você acha que ele não tem o mínimo de consciência do que ele fez errado? Se a gente que não prejudica tanto, já quase morre, pela consciência nossa do dia a dia, você acha que o tanto que ele fez, ele não teve consciência de nada? Às vezes Lógico não, que tem. depende da pessoa. Depende de cada caso. Igual no caso, por exemplo, se a gente for analisar o nosso Lar 2, que é o livro, né? Quem assim, lê o livro, a história é muito mais complexa. Mas tem gente que morre que acha que fez só o bem. E na hora que morre, que começa, você me fez mal, eu tô assim por sua causa, não sei o quê, até ele conseguir acreditar que realmente ele fez aquilo, é um longo período de caminhar, que ele não fez aqui. Então depende de cada caso. Ele vai despertando com a sua Devagar, informação. devagar. Mas- Depende de cada caso. Cada pessoa. Mas a pessoa só está presa, ela só fica presa, mesmo na punição da outra pessoa, pela consciência dela, pela visão que ela tem. Não é assim, não. Depende também. Ela não vai ter a mesma. Eu não posso comparar a minha consciência com a dela. Não, Mas eu dela, entendi. sendo dela, ela vai ter uma consciência. Do outro lado, ela vai poder ser sobre o sofrimento dela também, pela consciência. É o que está escrito Sim, no também, é Evangelho. o que ele Mas eu falou, as acho duas partes. acho que o que você falou, que eu acho que funciona. As próximas encarnações. Que é só com as próximas encarnações. Porque se você pega uma pessoa que fez bastante maldade, morre, vai para sei lá, um umbral, seja o que for lá. Viu? Se ele é um maldoso, ele não é aquela pessoa que se arrepende, que a gente se arrepende porque a gente nunca faz maldade, assim, enorme. O cara não vai ali do outro lado ali, de uma hora para outra, nossa, eu morri. Nossa, agora que eu vi, no mundo espírito, eu vou ver se eu melhoro. Não vai de uma hora para outra. Se ele não tiver encarnado. Porque ele não tem essa consciência, a consciência de acordo com o seu nível espiritual. Mas não vai ter, porque o cara
Eu conheci bastante gente aqui. Conheci porque era o o cara que é ruim, que tem maldade no coração, maldade. O cara não é de um dia para o outro. Mas tudo bem, vai transversar. A espontânea, que ela implora para vir, tem aquela que ela é. Deixa eu te dar um exemplo. Você, por exemplo, você bebe. Hoje você tem consciência de que não deve beber. Você para de beber. Por quê? Porque às vezes, mesmo a gente tendo a consciência da nossa dificuldade, a gente não tem, a gente tem um prazo para a gente despertar. Uma coisa é você conscientizar, não, eu não posso beber. Outra coisa, eu já não bebo mais. Esse passo é grande mesmo na eternidade, mesmo você não tendo corpo. Então, a pessoa vai estar do outro lado, ela vai continuar sendo mal? Vai, mas ela já vai ter uma consciência maior do que quando ela era viva. Vamos supor, se ela arrependia só de ter maltratado a mãe, pode ser que na segunda consciência, eu matei uma formiga. Então, dentro da consciência dela, que é pequena, vai ter uma pequena coisa, mas ela não pode comparar com outras consciências, entendeu? É essa a questão do véu. Ela vai ter sobre a consciência dela, não é comparado com a outra pessoa. Não. Ela, tipo assim, é devagar. Eu tenho consciência que eu sou orgulhosa, ponto. Agora, eu deixar de ser orgulhosa é outra coisa. Mas eu acho que existe coisas assim, todo mundo fala assim, quando você faz alguma coisa errada, ou sério, eu acho que tem coisas que está lá na balança aqui, tem coisa que está na balança lá, mas aí... Sim, cada um vai ter um grau de dificuldade. Mas eu digo assim, por exemplo, você é orgulhosa, você... Eu como doce. Fez maldade é uma coisa. Se você vai para o outro lado lá, o seu peso é muito, muito diferente de um cara, por exemplo, que matou o outro por maldade, que matou... Eu acho que que não tem igual. Mas vou te falar, eu já matei outro por maldade. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. A diferença é as encarnações. Eu, por exemplo, sou um espírito velho. Eu já vim de outro planeta. Então, para que acontece? A pessoa já está no umbral há muito tempo. Então, por que também é o medo de retornar para aquele estado? Sim. Então, na hora que você morre, fala, não, vou voltar para aquele lugar de novo que eu já estava lá. Isso também é uma memória que vem dentro da gente. Então, a chance do cara que matou um monte de gente agora e eu que não matei, dessa vez eu não matei. Ainda. Eu lembrei da Maís, né? Que a Maísa fala muito assim, que às vezes alguém fala assim, nossa, mas essa mãe, quem? Jesus, eu estou na casa errada, a mãe que eu tenho é triste, terrível, é difícil, meu pai é terrível, nossa, meu marido. Ela fala, gente, vocês imploraram para vir com eles, vocês ajoelharam, imploraram para reencarnar junto deles, para aprender a conviver, a amar. E se não aprender a amar, vai ficar de conta. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse estudo é só assim, ó, flap, flap na cara. Continue. Que eu já foi muita porrada. Me fala onde que eu parei, que eu continuo, só para a gente chegar até o último que tem aqui. Por outro lado... Nossa, bem baixo. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques demonstrando que a morte é o período de transição entre duas fases da vida, também tem isso, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas parapsicológicas e mediúnicas provocadas ou naturais, têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Conscientizando-se o homem da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo através da morte, da forma, alteram-se totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte que obriga o indivíduo a tudo deixar. É uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo.
Então, o que facilita a não ter tanto medo da morte é saber que a gente continua, que vai ter outra vida para a gente. Apesar que essa parte não me acha que ter outra vida, que é muito sofrida, mas tem gente que é apegada à vida. Então, se a pessoa é apegada à vida, né? Tem outra vida que a pessoa pode vir novamente. Então, quanto mais conhecimento, assim, o espiritismo derrubou a morte. Então, por mais que os espíritas tenham medo da morte, a gente não tem medo da morte, mas da consequência dela, que é que a gente vai ser do outro lado. Mas a consequência é de acordo com o que a gente viveu. Então, igual ela falou, se a gente tiver uma boa vivência, a gente vai ter uma boa morte. Por isso é bom ter conhecimento. Isso. Só que tem um detalhe. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem sobre tudo que você está conhecendo. Mas é isso que eu vou pegar aqui. Ó, ele não tem consciência nenhuma de quem ele foi na outra reencarnação. Vamos supor que nas outras reencarnações, ele vai melhorando, é claro. Nunca vai pior. Ele fosse um cara que ele fez um monte de maldade e coisas horríveis. Você entendeu? Quando ele desencarna, ele vai ter a consciência de tudo que ele fez. Sim. Aí ele vai prometer lá, não vou reencarnar de novo. Só que quando ele está encarnado, ele não tem consciência de nada. Devia ter pelo menos 5, 10%. Dele lembrar de alguma coisa para ele falar assim, não, eu não vou fazer mais isso. Ele só não vai fazer mais isso pelo conhecimento que ele tem, porque ele está estudando, ele sabe como que é. Agora, a maioria da população não tem conhecimento. Mas se você souber que o seu pai matou levou 5%, tipo, eu fui ruim, tem que ser só uma vida. Mas a gente não sabe a consequência da minha vida de agora, gente, eu não queria saber do anterior. A gente tem esse conhecimento, esse aprendizado de vidas anteriores. Ela vem trazendo. Por isso que o ser humano só evolui. Ele evolui. O ser humano só tem evolução. O espírito só evolui. Quando você reencarna, você morreu num acidente, você caiu num barranco lá embaixo. Você fica. Quando você chegar num barranco, você vai ter você não tem aquele medo de passar daquele negócio, você para. Você tem sabe aquelas intuições que a gente tem? Nossa, meu coração não está pedindo fazer isso. Eu tenho um pavor de bicho. Eu devo ter feito alguma coisa que esses aqui. Eu tenho pavor. Você tem um pavor de altura, qualquer altura. Algo disso. O pessoal da internet quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam aí? Ficou claro? Às vezes alguém quer comentar alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou entendendo. Hã? Eu estou entendendo bem. Quer comentar alguma coisa? Não. Gente, Karina, Yasmin. Veio aqui uma reflexão. A Pâmela falou assim, que o espiritismo sepultou a morte. Né? O tanto que as psicografias comprovam para nós todos os dias que a morte não existe. E o tanto que os espíritos, e nós, inclusive, ainda estão na luta para avançar, porque muitas das psicografias que nós recebemos são de espíritos sofredores, são espíritos que se arrependem de atitudes que tomaram, de coisas que não fizeram, de ações que deixaram de realizar. Então, é o nosso dever, como responsabilidade, até mesmo enquanto espíritos, mas como humanos, sobretudo, buscarmos evolução. Deixa a morte para lá, que em algum momento vai acontecer. Sim. E é o que ele fala no último parágrafo. Uma terapia legal, você deixa a morte para lá, na gaveta. Mas você vai melhorando, vai evoluindo, vai trabalhando, justamente para que haja melhor. Vamos encerrar, então, né? Semana que vem a gente vai ler sobre a controvertida
Comunicação dos espíritos. Jesus apaga a luz. Eu vou mandar o link do PDF de novo pro grupo lá. Eu mandei hoje. Mandou? Mandei. Beleza. Quem gostaria de fazer o encerramento? Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade que estamos recebendo neste momento, de dar início e continuidade ao curso da Joana. Joana, uma mentora tão sábia, que com o teu aprendizado, com os teus ensinamentos, muito vai auxiliar a todos dessa casa e a todos que necessitam. E que possamos, Senhor, tirar o melhor proveito desse aprendizado. Que o Senhor nos abençoe hoje, sempre, que todos recebam o amparo, todos que estão nesse curso recebam a assistência das equipes que aqui estão, com passe, com bons pensamentos, bons fluidos, né? E que Jesus tome conta de todos nós. Que Jesus abençoe essa casa de amor. Que assim seja. Que assim seja. Cheia de graça, Senhor é Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tchau para vocês, gente. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Boa noite, gente. Jesus abençoe. Tchau. Para vocês.